Alexandre Ribeiro Mota é economista e mestre em desenvolvimento econômico, com vasta experiência em temas ligados à administração pública. Alexandre, bom dia. É uma satisfação receber você na Escola de Administração Fazendária para participar do programa Diálogos com a ESAF, para, nesta oportunidade, tratarmos da eficiência do gasto público. Sua dissertação de mestrado, que tem o título O Combate ao Desperdício no Gasto Público, uma reflexão baseada na comparação entre os sistemas de compra privado, público federal, norte-americano e brasileiro, aborda a eficiência do gasto público. Como você define gasto público eficiente? Eu costumo usar como referência uma definição que foi estabelecida por 3 pesquisadores italianos sobre a questão do combate ao desperdício. Porque, na verdade, o gasto público eficiente é o gasto público que prima por reduzir custos, evitar custos desnecessários e combater ou eliminar os desperdícios. Então, tem uma questão que é fundamental, que é a ideia de desperdício, né? Evitar desperdício. E esses pesquisadores italianos, na busca de tentar compreender como é que era o desperdício, se eventualmente havia ou não, em que dimensão ele era, no gasto público italiano, eles desenvolveram a ideia de que o desperdício total é advindo de 2 tipos de desperdício. O desperdício ativo e o desperdício passivo. O desperdício ativo é aquele em que o servidor público auferiria algum ganho a partir desse desperdício. Uma forma acadêmica de definir corrupção. E o desperdício passivo é aquele em que o servidor público não aufere ganho com o desperdício, ou seja, ineficiência, advinda de despreparo, excessos burocráticos da lei, desmotivação, enfim, uma série de possibilidades. Então, normalmente eu trabalho com a ideia de desperdício, porque ela é uma ideia mais simples de associar a necessidade de evitar perdas no gasto público. Quando você combate o desperdício, esse gasto já é um gasto naturalmente eficiente. O sistema de compras na administração pública federal é um dos focos da sua dissertação. Dentro do contexto que você analisou, quais suas principais conclusões sobre a gestão de suprimentos eficiente? Olha, como você observou ao destacar o título da minha dissertação, tem 3 dimensões de análise, né? 3 objetos que eu quis discutir. A compra pública a compra no setor privado, a compra pública federal norte-americana e a compra pública federal brasileira. Para poder fazer essas comparações, eu trabalhei com 3 dimensões: legislação, processos e pessoas. E a partir dessas 3 dimensões eu comparei os 3 modelos. E aí, claramente, o modelo privado tem um foco na eficiência, no resultado. Em larga medida, o modelo norte-americano, federal norte-americano, também tem uma dimensão muito focada no resultado. Eu costumo dizer que nos Estados Unidos as pessoas não vão presas só porque descumprem a lei. Elas vão presas se elas fizerem compras inapropriadas, gerando prejuízo ou desperdício do dinheiro público, né? Agora, no caso brasileiro, a dimensão é outra. No caso brasileiro, a gente só se preocupa essencialmente com o combate à corrupção. E esse é evidentemente um problema, isso eu procurei destacar na minha dissertação, que a gente precisa ter uma compra pública mais voltada para o resultado, para a eficiência, para o combate ao desperdício passivo, fundamentalmente. A administração pública vem implantando práticas de gestão utilizando intensamente a tecnologia da informação. Qual a sua visão sobre essa estratégia? Eu diria o seguinte, essa pergunta me dá a oportunidade de colocar um outro elemento conceitual. Modernamente, na discussão de gestão de suprimentos, nós trabalhamos com 3 grandes dimensões, 3 grandes módulos conceituais. Planejamento da aquisição, escolha do fornecedor e gestão de contratos.
Nós trabalhamos essas três dimensões integradamente. Não é possível imaginar que seja razoável comprar pelo menor preço, sem levar em consideração um planejamento adequado para você comprar o que realmente é necessário e depois uma gestão de contratos apropriada. Nesse sentido, não só a tecnologia da informação que você citou, mas quase tudo que nós fizemos ao longo dos últimos 20 anos foi centrar fogo na escolha do fornecedor. Então, o uso da tecnologia é fantástico. A gente avançou enormemente, ganhou muito com isso. Só que atacar só essa dimensão é um limitante muito grande. Nós precisamos agora nos dedicar a preencher as duas lacunas que ficaram nesse modelo. O planejamento da aquisição, né, e a gestão de contratos. Eu acho, inclusive, que o caso do pregão é um caso emblemático nesse processo, porque o pregão é talvez a grande estrela de toda essa estrutura de tecnologia da informação que nós começamos a implementar. E é uma ferramenta altamente exitosa, mas é só uma ferramenta. O Maslow, aquele psicólogo que tratava das questões da hierarquia das necessidades humanas, ele dizia que quando o sujeito tem um martelo na mão, a tendência dele é achar que todo o problema é prego. Nós conseguimos botar na mão dos servidores públicos o maior martelo que eu já vi na minha vida. E agora, o nosso problema é que o nosso êxito virou um pouco uma prisão. Nós precisamos romper a ideia de que o pregão eletrônico é o centro da nossa política de compras e começar a compreender que ele é parte da nossa política de compras. Que agora nós precisamos investir fortemente, repito, em planejamento da aquisição e em gestão de contratos. Acho que, resumindo, a tecnologia da informação é um grande avanço, mas é insuficiente. Nós precisamos dar um novo salto agora. Você pode citar alguns exemplos de boas práticas que concorrem para promover a eficiência do gasto público neste campo? E o que você destacaria como fundamental para um gasto público eficiente? Bom, eu diria o seguinte, eu conheço várias práticas de primeira qualidade, iniciativas sensacionais. Mas eu não quero reforçar a ideia de que a gente tenha pontualmente soluções para o problema, né? A solução é o pregão, a solução é implementar a estratégia tal, a solução é implementar a estratégia Y. A solução é implementar uma série de questões, uma série de temas. E mais do que isso, nós termos uma política federal de suprimentos. Uma política que abarque não só o pregão eletrônico, mas abarque a necessidade de formular uma estratégia adequada para o planejamento das aquisições e para a gestão de contratos. Na verdade, eu defendo que uma política federal de aquisições de suprimentos deveria trabalhar com algumas dimensões básicas. Primeiro, fazer reformulações de caráter legislativo e normativo. A lei, eu não considero a lei um problema, eu acho que a lei é positiva, mas ela precisa ser aperfeiçoada, sempre, para poder incorporar novas ideias, novos conceitos. Depois, a questão da organização estrutural. Nós precisamos valorizar as áreas de aquisição de suprimentos no governo federal. Fazer como no modelo norte-americano e no modelo privado, onde você tem a elevação da importância hierárquica desses setores, porque esses setores são setores que podem trazer economias muito grandes para o governo. Depois, a dimensão humana, que eu considero talvez, das quatro que eu considero as mais relevantes, a mais importante de todas. Porque por mais tecnologia que se insira no modelo, a tecnologia não é capaz de resolver todos os problemas isoladamente. Eu preciso de gente que pense. O advento dos computadores não dispensou os estudantes de engenharia de aprender álgebra e cálculo. É o domínio do fundamento que nos permite tirar mais da ferramenta. Então a gente não pode iniciar um curso de engenharia ensinando para as pessoas a operar computador. Elas têm que aprender álgebra, cálculos, fundamentos de matemática, de estatística. E aí você introduz o computador. Você introduz uma ferramenta que potencializa a capacidade delas.
Mesma coisa acontece com relação à dimensão humana na compra pública. Não é só o pregão que resolve, é um comprador de alto nível, qualificado, motivado, preparado. E por último, para fechar esse modelo que eu defendo para a formulação de uma política federal de suprimentos, a questão da informação. A informação, nós hoje com o CIASG geramos uma montanha de conhecimento que não está sendo explorada adequadamente. Nós precisamos explorar mais essas informações de forma que essas informações fechem o ciclo dessa política, retroalimentando o sistema e permitindo que nós o aperfeiçoemos continuamente. Então essa é a minha visão de futuro nessa área de gestão eficiente do gasto público. Eu acho que a gente precisa formular políticas, precisa sair dessa coisa pontual. Toda vez que a gente tem uma restrição, a gente implementa alguma ação pontual, impactante, e daqui a alguns anos a gente faz de novo, porque a gente não tem um modelo perene. Eu costumo dizer que a gente tem milhares de servidores públicos e grandes organizações para tentar combater a corrupção, mas nós não temos efetivamente nenhuma organização que está se dedicando dioturnamente a pensar e formular no sentido de melhorar a qualidade e a eficiência do gasto público. Nós precisamos superar esse modelo e ter uma visão mais perene do processo, né? Mais de Estado sobre o processo e não de governo. Alexandre Mota, a ISAF agradece a disponibilidade em estar conosco na abordagem deste tema. Deseja sucesso nos seus desafios profissionais e acadêmicos. Muito obrigada. Muito obrigado, ISAF. Eu agradeço muito por essa oportunidade para tratar o tema.